Essa é a palavra de Deus. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Oremos. Pai, em nome de Jesus, hoje nós falaremos sobre testemunhar do Teu nome, testemunhar da encarnação do Verbo. Então, nosso Senhor, que nós aprendamos com Teu Espírito Santo, Senhor, a sermos boas testemunhas da luz. Em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós iniciamos as exposições do Evangelho de João e nós vimos que nos primeiros 5 versículos do Evangelho de João nós aprendemos que Jesus ele é o Verbo, a palavra, a sabedoria de Deus através da qual todo o universo foi feito, tudo que foi feito se fez. Nós aprendemos também que Jesus ele é a vida, ou seja, que não só ele é criador e também aquele por meio de quem tudo é criado, mas ele também faz a manutenção de tudo aquilo que foi criado, ele é a vida. E nós aprendemos também que Jesus Cristo é a luz, que ao passo que ele, como verbo e como vida, ele faz a manutenção de toda a vida que existe no universo, ele compartilha com os homens, né? O texto fala sobre a luz dos homens, ele compartilha com os homens um conhecimento diferente. A luz no Evangelho de João é justamente esta noção do divino, é o senso da existência de Deus. Foi isso que nós aprendemos na semana passada. Jesus Cristo é o verbo, poder criador de tudo. Jesus Cristo é a vida, ele é que dá o sopro de vida a toda criatura, e Jesus Cristo é a luz. Ele é quem ilumina a Deus para todas as pessoas. E pois bem, nós ainda estamos na introdução do Evangelho de João. Vocês se lembram que semana passada eu disse que todos os temas que são abordados em todo o Evangelho de João, eles estão de alguma forma sintetizados nos primeiros 18 versículos. Os primeiros 18 versículos de João são quase que um índice de todo o Evangelho. Nós ainda estamos nesse trecho, nós ainda estamos falando sobre a introdução do Evangelho de João. E hoje nós falaremos sobre o início do ministério terreno de Jesus. Semana passada nós falamos sobre Jesus na eternidade passada, não é? Sobre Jesus como verbo eterno, por meio de quem tudo se fez e que faz manutenção da vida. Hoje nós começaremos a falar sobre Jesus vindo à Terra. Como Jesus veio à Terra. E a minha pergunta, e que vai dar o pontapé inicial para o sermão de hoje, é o seguinte: quando começou o ministério de Jesus? O ministério terreno dele? Muitas pessoas responderiam essa pergunta dizendo que o ministério terreno de Jesus começou quando ele nasceu, ou quando ele foi concebido, ou que o ministério de Jesus começou oficialmente quando ele foi ali batizado por João Batista no Jordão, não é? E o Espírito vem sobre ele, e Deus fala: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então ele vai para o deserto ser tentado, e ali ele começa a peregrinação de 3 anos dele. E não que essas respostas estejam erradas, mas, na verdade, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, estão de acordo que é impossível falar do ministério terreno de Jesus sem antes falar da figura que estendeu o tapete vermelho para Jesus iniciar a sua jornada ministerial na terra. E esta figura, este homem é conhecido como João Batista, certo? Os 4 evangelhos e todos os textos antigos do primeiro século que falam sobre o ministério de Jesus começam seu relato falando sobre João Batista. Quando nós lemos a forma pela qual a palavra de Deus se manifestou em carne, vemos que Deus, o Pai, ele enviou essa testemunha, João Batista, adiante de Cristo para que todos recebessem a mensagem da salvação que seria oferecido por Jesus. O ministério terreno de Jesus começa com o ministério de João Batista. Jesus foi batizado para a sua caminhada ministerial. Quem fez esse batismo foi João Batista. Jesus pregou a mensagem do reino de Deus, e quem introduziu esta mensagem: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Quem introduziu essa mensagem foi João Batista. Jesus pregou arrependimento e perdão de pecados, e quem deu introdução a esta mensagem para que Jesus fizesse as aplicações foi João Batista. Inclusive João Batista, ele deu a melhor síntese, o melhor resumo, a melhor expressão do que a lei e os profetas do Antigo Testamento representavam.
a síntese de tudo aquilo que o Antigo Testamento dizia foi expressada por João Batista. Arrependam-se, o reino de Deus está próximo. Então o tema da mensagem de hoje é esse. Testemunha da luz. Esse é o tema da mensagem de hoje. Que é um título emprestado do próprio texto, são palavras emprestadas do próprio texto, e a pessoa a quem esse título se refere é João Batista. E este texto pode ser usado para aplicações para qualquer pessoa vocacionada no ministério pastoral, mas também para qualquer crente, seja ele vocacionado para o ministério pastoral ou não, porque ele traz características para as pessoas que testemunham de Cristo. Então o texto começa no verso 6 dizendo o seguinte: houve um homem enviado por Deus. O versículo nos diz, nessa primeira parte, que João foi enviado por Deus. E é extremamente importante entender isso. Todas as testemunhas que testificam a respeito de Deus são enviadas pelo próprio Deus. Deus envia suas próprias testemunhas. Todo aquele que testifica a respeito da luz é enviado pela própria luz, para que os outros sejam iluminados. Nós vemos isso ao longo de todo o Antigo Testamento. Como Deus, ele se comunica, de diversas formas com o seu povo, mas quando ele quer falar de maneira clara, com mensagem, com palavras por meio de pessoas, nenhuma dessas pessoas que aparecem no Antigo Testamento como profetas falando em nome de Deus, nenhuma delas tomou isso por vontade própria, começou isso por vontade própria ou pela própria boa vontade, ou porque decidiu que era uma coisa boa a fazer. Não foi isso. Sabem como Deus levanta um profeta? Nós vemos isso, por exemplo, no chamado de um dos profetas mais proeminentes ali do Antigo Testamento, que é o profeta Jeremias. Vejam como Jeremias se tornou profeta. Olha o que diz Jeremias capítulo 1, versos 4 a 7. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo do ventre materno, eu já te conhecia, e antes de você nascer, eu consagrei você e o constituí profeta às nações. Se fosse pela boa vontade de Jeremias, ele jamais teria por si próprio se tornado um profeta, porque a resposta dele para Deus foi a seguinte: ah, Senhor Deus, eu não sei falar. Eu não passo de uma criança, Historicamente a gente sabe que Jeremias ele era bem novinho quando foi chamado, ele tinha uns 20 anos de idade. Mas o Senhor Deus respondeu: não diga que você é uma criança, porque todos a quem eu te enviar, você irá até eles, e tudo que eu te ordenar você falará. E assim é levantado um profeta de Deus. E o que dizer então do apóstolo Paulo? O que Paulo fala sobre o início do seu ministério em Gálatas 1, versos 11 e 12? Informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Eu não recebi de ser humano nenhum, nem me foi ensinado. Eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Assim nasce um profeta de Deus. Assim é um homem enviado por Deus. Deus é quem toma essa iniciativa de levantar as suas testemunhas. E logo no início desse versículo nós vemos que o assunto a ser abordado aqui é um homem que não por sua própria boa vontade começou um ministério, mas um homem que foi levantado por Deus para fazer alguma coisa. E quem era esse homem enviado por Deus? O que a conclusão do versículo diz? O nome dele era João. É muito fácil confundir o João de que ele está falando aqui com o João autor do Evangelho, não é? Só para fazer uma diferenciação aqui, João, que escreveu o Evangelho, era um dos discípulos de Jesus, um dos 12, e o João, do qual o texto está falando nesses versículos aqui, é João Batista, correto? Não precisa, essa diferenciação no Evangelho de João não precisa ser feita, porque João, o autor do Evangelho, nunca fala sobre si mesmo, usando o próprio nome. O autor do Evangelho de João, ele se refere a si mesmo como aquele a quem Jesus amava, o discípulo a quem Jesus amava. Mas quando ele vai falar de João Batista, ele diz só João, certo? Para não precisar de diferenciação. E até o nome dele deixa claro que ele foi enviado por Deus. A gente vai ver isso. Mas sabem quem é João Batista, irmãos? Quem é esse homem enviado por Deus? Vamos lembrar de algumas coisas sobre ele. E eu vou dizer para vocês alguns versículos que quem gosta de anotar aí pode até anotar para verificar depois. Não precisa ir virando a Bíblia não, a não ser que você queira. Mas nós vemos em Lucas capítulo 1, verso 7, que João Batista não era nem para nascer. Vejam o que diz Lucas 1, 7. Eles, no caso eles, Zacarias e Isabel, pais de João Batista, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. Ou seja, só a idade avançada já seria um problema para ter filhos, mas Isabel também era estéril, não é? Eu acho impressionante como Deus gosta de colocar estéreis para engravidar, para mostrar que aquela pessoa foi levantada por Ele mesmo, porque naturalmente aquela pessoa nem teria nascido.
São várias e várias histórias. Samuel nasceu de uma estéril, não é? Os 3 patriarcas, né, sem ser Abraão, Isaac e Jacó, nasceram de mulheres estéreis. Enfim, e aqui nós temos também João Batista, não é? Veja, os pais de João Batista eram Zacarias, que era um levita. Zacarias era da tribo de Levi. Ele era um sacerdote que naquele ano em que João nasceu, em que Isabel engravida de João, ele foi chamado para fazer um trabalho no templo, não é? E a mãe de João Batista é Isabel. Isabel, por sua vez, é prima de Maria, mãe de Jesus. Isso faz de Jesus e João Batista primos de 2º grau, correto? Então nós vemos então que eles não tinham filhos porque Isabel era estéril. Isso é Lucas 1,7. Agora nós lemos assim em Lucas 1,13. O anjo, porém, lhe disse, um anjo falando com Zacarias: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho a quem você dará o nome de João. Lembra que eu falei que até o nome dele era a prova de que era Deus que tinha enviado? Deus escolheu o nome dele. Ele falou, o nome dele tem que ser esse, tem que ser João, certo? E em Lucas 1,41 nós lemos que, só para dar um contexto, Isabel, já grávida de João Batista, não é? Recebe a visita de Maria, que estava por sua vez grávida de Jesus. E nós lemos em Lucas 1,41 uma coisa impressionante, que a criança, João Batista, ela estremeceu no ventre de Isabel, porque ele sentiu a presença de Jesus perto dele, aquele Jesus a quem ele anunciaria. Sabe, irmãos, que eu tava lendo outro dia um artigo que era tipo do começo dos anos 2000, que falava sobre como havia sido feita uma descoberta revolucionária, que os bebês nos seus primeiros momentos de gestação já conseguem distinguir sons. Então é bom você já falar com o bebê e já tocar música para o bebê, porque o bebê já consegue ter uma noção do que acontece ao redor dele, mesmo que de maneira limitada. Eu acho impressionante como essas descobertas dos anos 2000 são atrasadas em relação ao texto bíblico, porque aqui nós já temos um relato disso acontecendo. Um bebê iluminado por Deus já tinha exatamente noção do que estava acontecendo. O Messias estava ali, do lado dele. E ele, na barriga de Isabel, estremeceu e se alegrou com Jesus ao lado dele ali. Jesus também no ventre. Jesus também no ventre, exatamente. Exatamente. E quando João Batista ficou mais velho e começou a pregar, a Bíblia diz que ele começou a pregar no deserto da Judeia. Ele dizia, arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. O reino de Deus está próximo, o reino dos céus está próximo. Essa linguagem ela é muito forte, porque quando a Bíblia fala sobre o reino de Deus, no Antigo Testamento ela fala sobre algo que ainda estava distante. Quando Daniel profetiza, Deus disse, Daniel, fique em paz que isso aqui que você está profetizando não é para um tempo muito próximo não, vai demorar. Agora olha a diferença disso para a linguagem de João Batista, está chegando, o reino dos céus está próximo. E a centralidade da pregação de João Batista era, claro, o reino dos céus, mas também o acesso ao reino dos céus que se dava por meio do arrependimento. A mensagem principal do profeta de Deus, que abriu o caminho para Jesus Cristo, era arrependimento. Arrependam-se. O que é arrependimento? Arrependimento é a palavra grega metanoia, significa mudança completa de percurso. É sair daquele caminho, reconhecer que aquilo é pecado, sair do seu caminho de pecado e se voltar para Deus. Esta era a mensagem do profeta levantado por Deus. E este profeta levantado por Deus foi profetizado 2 vezes no Antigo Testamento. Uma vez por Isaías, outra vez pelo profeta Malaquias. Quando nós lemos o início de Isaías capítulo 40, nós lemos: voz que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Isaías 40. E nós lemos a mesma coisa no finalzinho do livro do profeta Malaquias. E quando João Batista é perguntado, quem é você? Ele falou, eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou aquele que está aqui para preparar o caminho para o Senhor. Este é João Batista, este é João, o homem enviado por Deus. E nós lemos o seguinte no verso 7. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz. Ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz. Testemunha, o que é uma testemunha? Uma testemunha é alguém que veio trazer uma mensagem em nome de outra pessoa, veio testemunhar em nome de outra pessoa. O Evangelho de João, ele foi escrito com um propósito, a gente lê lá no finalzinho, João capítulo 20, que o objetivo era provar que Jesus era Deus, provar que Jesus era o Filho de Deus, e para que as pessoas crendo tivessem vida no nome dele. Foi isso
Foi essa a razão pela qual esse Evangelho de João foi escrito. E ele então traz uma série de elementos que ele mesmo chama de testemunhas para confirmar que Jesus é quem ele diz que é. João Batista é a primeira que é revelada aqui. Ele vem como testemunha. Mas vários outros elementos no Evangelho de João são apontados como testemunhas para provar que Jesus é quem ele diz que é. Quando nós lemos lá em João capítulo 4, e o verso 39, nós lemos a história da mulher samaritana. E nós lemos que muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher. E nós lemos também em João 5,36 que as obras de Jesus testemunhavam a respeito dele também. E nós lemos em João 8,18 que o Pai dava testemunho de Jesus Cristo também. Então vocês verão essa palavra testemunho se repetindo o tempo inteiro no Evangelho de João, o tempo inteiro. E ele veio para testificar, diz o texto, como testemunha para testificar, ou seja, para proferir um testemunho. Na Bíblia, essa palavra testificar vem com a ideia de proferir um testemunho honroso, para dar um bom relatório a respeito de alguém, para dizer que, para afirmar que viu ou ouviu algo de natureza divina. E ele veio fazer isso para que todos viessem a crer por meio deles, diz o versículo. Isso tem tudo a ver com o próprio chamado de João Batista. Que, de novo, quando nós lemos Lucas capítulo 1, nós lemos o seguinte relato a respeito de João Batista. O anjo dizendo a Zacarias: ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. O que aconteceu quando ele esteve próximo de Jesus, no ventre também? Já cheio do Espírito Santo. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Isso tem tudo a ver com o que o Antigo Testamento fala sobre a vinda do Messias, que ele teria, digamos assim, um tapete vermelho estendido por Elias, e este Elias, segundo Jesus, é o próprio João Batista, que vem no espírito e no poder de Elias, certo? Ele vem para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar um povo e habilitar para o Senhor um povo preparado. Viram porque eu disse que ele estenderia o tapete vermelho para Jesus? Ele estava ali para converter muitos filhos de Israel, que ouviriam aquela mensagem que ele, no poder do profeta Elias, pregaria, exatamente como o livro de Malaquias profetizou, para deixar os corações das pessoas preparadinhos para a vinda de Jesus. Tudo isso está incluído quando nós dizemos que João veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos pudessem crer por meio dele. E aí, depois de eu ter lido esse texto de Lucas 1, talvez alguém aqui tenha ficado com uma pulga atrás da orelha quando eu disse que o texto fala que ele veio converter o coração das pessoas. Porque o que a gente ouve na igreja a vida inteira? Que quem converte é o Espírito Santo, não é? Então João veio para converter, como assim? Vejam, olhem o versículo seguinte, para que isso fique bem claro. Verso 8 começa dizendo o seguinte: ele não era a luz. Ele não era a luz. João não era a luz. Quando o texto de Lucas que eu citei diz que ele viria converter, isso não significa que ele viria para causar uma conversão espiritual pelo próprio poder. Ele não é a luz. O que é a luz? Segundo aquilo que nós vemos semana passada, Jesus é chamado de luz porque ele é aquele que de maneira plena revela Deus a todos, não é? João Batista não era a luz. Essa afirmação é muito importante porque no tempo de Jesus, muitas pessoas amavam tanto João Batista e gostavam tanto do ministério de João Batista que eles negligenciavam a Cristo. Discípulos de João Batista chegaram para João Batista e falaram: ei, você viu que Jesus está com mais fãs do que você? Ele recebeu essa pontuação dos discípulos dele. O ministério de João Batista foi tão relevante em chamar as pessoas para o arrependimento que ele foi um morto político. Vocês sabem muito bem disso. Ele chamou até o rei, ele chamou até Herodes para o arrependimento por ter se casado com a mulher do próprio irmão. João apontou o dedo na cara de Herodes e disse: não pode, arrependa-se. E ele foi morto por causa disso. Ele teve sua cabeça cortada por causa disso. Mas todo esse poder não vinha dele mesmo. A conversão provocada não vem dele. Ele não era a luz. Isso precisava ser lembrado naquela época. Várias pessoas viam João Batista como um grande profeta. Alguns achavam até que ele era o Messias e acabavam desprezando Jesus por isso. Mas mais uma vez, João deixa muito claro, o autor do Evangelho deixa muito claro, ele não era a luz. Olha, João era uma lâmpada, não é? Talvez você já tenha lido o Evangelho de João algumas vezes e você se lembre de João 5,35 que diz que João era a lâmpada que estava acesa e iluminava.
Então João, depois, alguns capítulos depois, ele diz que o primo de Jesus era uma lâmpada. Lâmpada e luz não são a mesma coisa. Nesse sentido, todos nós somos lâmpadas, todos nós temos essa luz. Por isso Jesus disse assim: brilhe a luz de vocês diante dos homens. Mas nós não somos a luz. Se nós temos alguma luz, é uma luz que ela é derivada, ela não é intrínseca, é uma luz que vem de outra pessoa para nós, não emana de nós, não vem de nós, vem de Jesus Cristo. Então, se João Batista não era a luz, se ele não era a luz que iluminava Deus para as pessoas, então qual era o papel dele? Continuação do versículo: ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Ele veio para dar testemunho da luz. O que nós temos que compreender é o seguinte: por mais que o papel dele tenha sido todo especial na história da revelação, o papel de João Batista, o que se diz a respeito dele aqui é exigido de todo crente, todo mestre de igreja, quando fala de Jesus. João não era a luz, ele tinha sua importância na história da revelação, ele não era a luz, assim como nenhum de nós aqui somos a luz. Nós falamos de Jesus para testemunhar a respeito da luz. O foco é em Jesus e não na pessoa que evangeliza. E João, mesmo não sendo a luz, ele teve um papel tão importante na história da revelação, que Jesus disse o seguinte sobre ele em Mateus capítulo 11, verso 7, Jesus diz assim: quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João Batista: o que vocês foram ver no deserto? Lembrem-se que João pregava no deserto da Judéia, não é? O que vocês foram ver no deserto? Porque aquelas pessoas que estavam ali, todas tinham ouvido a pregação de João Batista no deserto. O que vocês foram ver lá? Um caniço agitado pelo vento? É isso que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? De maneira nenhuma. João Batista vestia roupa de peles de camelo. Jesus diz: os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Então o que vocês foram ver no deserto? Um profeta? Sim, eu lhes digo, muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Dizendo que até aquele ponto, ele era o profeta que tinha pregado de maneira mais próxima cronologicamente da vinda de Jesus, e o que tinha pregado mais claramente a respeito da vida de Jesus. Enquanto Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo e ficou somente na expectativa, João Batista teve o privilégio de apontar e dizer: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não houve nenhum profeta maior do que João Batista, diz Jesus. Mas ele conclui o texto de forma engraçada, dizendo: mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Dizendo que é a lógica dos últimos serão os primeiros serão os últimos, aquele que quiser ser grande seja servo. É a lógica de Jesus. Irmãos, João Batista era uma figura esquisitíssima. Ele usava roupas de pele de camelo, ele comia gafanhoto e mel silvestre. Ele não tinha nada na aparência dele que pudesse atrair pessoas para um grande palanque evangélico de pregação. E foi essa testemunha que Deus mandou à frente de Jesus. Essa foi a última testemunha da luz, antes que viesse definitivamente a luz. Este homem esquisito, sem muita instrução, totalmente alternativo, não era a luz, mas foi escolhido para testificar a respeito da luz. E o texto no verso 9 diz: a verdadeira luz, é uma ênfase, isso é muito característico de João, no Evangelho de João. Ele veio testificar da luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Eu vou ser honesto com vocês e dizer que nesse versículo eu prefiro a tradução da NVI, a Nova Versão Internacional. Eu estou com a Nova Almeida aqui, mas a NVI diz assim: estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. A ideia não é que a luz, quando ela vem ao mundo, ela ilumina todos os homens. A ideia é que estava chegando ao mundo a luz que ilumina todos os homens. Eu prefiro essa tradução, eu acho mais compatível com o texto. E aí a primeira coisa que eu queria chamar a atenção nesse versículo 9 é o uso da palavra verdadeira aqui. Isso tem que ser entendido, porque João, ao longo do Evangelho, ele usa a palavra verdadeiro várias vezes, e nem sempre é verdadeiro o oposto de falso. A palavra grega aqui não é verdadeiro aquilo que não é falso, é verdadeiro no sentido de genuíno. Então ele não está dizendo que Jesus é a verdadeira luz porque João Batista é uma luz falsa. Não é isso, João Batista é uma luz falsa, mas Jesus é a luz verdadeira. A ideia não é essa. Esta palavra grega verdadeira aqui, ela dá a ideia de algo pleno, algo completo, algo genuíno. E ela aparece no Evangelho de João o tempo todo. Quer ver um exemplo?
Lembra da história da mulher samaritana? Quando a mulher samaritana pergunta a Jesus: Senhor, nós samaritanos adoramos lá no monte, mas vocês judeus dizem que tem que adorar em Jerusalém. E aí? Aonde que tem que adorar? E Jesus diz o quê? Já está chegando a hora, e de fato chegou, que os verdadeiros adoradores, mais uma palavra, adorarão o Pai em espírito e em verdade, de novo. São estes os adoradores que o Pai procura. Quando ele diz aqui verdadeiros adoradores, ele não está colocando isso em oposição com adoradores falsos. Os adoradores do Antigo Testamento, os judeus, não eram adoradores falsos. Eles adoravam da maneira que Deus tinha mandado. Aquilo não era uma adoração falsa, mas também não era uma adoração completa. Não era a sua forma completa de adoração. A verdadeira adoração estava chegando, onde Deus já não habitaria mais em templos feitos por mãos de homens e passaria a habitar dentro dos seus filhos, que adorariam então não mais no templo, mas em espírito e em verdade. Então não é verdadeira adoração porque a anterior era falsa, necessariamente. É porque a anterior não era plena, não era completa, não era tudo, não era o cenário completo ainda. E mais uma vez essa palavra aparece em João 6,32, quando, bom, contexto, né? As pessoas chegam para Jesus querendo que ele multiplicasse pães e peixes de novo, né? E aí Jesus fala o seguinte: não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Fazendo uma referência ao maná do Antigo Testamento. Vejam, Jesus ele fala que ele é verdadeiro pão em contraponto ao maná do deserto. Ele não está dizendo que o maná do deserto era falso. Percebam a diferença. Ele está dizendo que o maná do deserto representava algo muito mais completo do que aquilo, genuíno, pleno. Então, nesse sentido, a adoração que Deus estabeleceu no templo não era falsa, mas ainda não era a figura completa. O maná no deserto era pão de verdade, era pão, era verdadeiro pão, mas não era a figura completa. Jesus é o pão genuíno, verdadeiro, pleno, o pão da vida. Da mesma forma, João não veio testificar da verdadeira luz porque ele era uma luz falsa, não é isso. É porque ele veio testificar da luz verdadeira da qual o Antigo Testamento falou de maneira ainda disfarçada durante tantos anos, durante tantos milênios, mas agora ela estava aqui para se manifestar de maneira genuína, verdadeira. Esta é a verdadeira luz. É desta verdadeira luz que emana a iluminação da humanidade. Este é aquele de quem João testemunha. E essa história de iluminar toda a humanidade, isso aqui é salvação? Iluminar toda a humanidade? Só se toda a humanidade for salva, né? Aí isso aqui está falando de salvação. Mas não necessariamente. Lembram do que é a ideia da luz que a gente falou na semana passada? A ideia da luz é uma revelação é o senso do divino que todo ser humano tem dentro de si. Esse senso do divino não necessariamente salva, mas esse sentimento da existência de Deus que não existe na criação dos animais ou nas árvores, por exemplo. E aí o Agostinho de Hipona, ele comentando esse texto, ele faz uma ilustração interessante, né? Jesus, ele é a luz de toda a humanidade no seguinte sentido. Vamos supor que tem uma cidade com milhares de habitantes e só um professor. Aquele é o professor de toda a cidade, mesmo que nem todos sejam alunos dele. É nesse sentido, assim, ele é o professor da cidade, ele é o único. Ele é o único ali que é professor da cidade, ele é o professor para toda a cidade. Jesus é o único, é a luz que ilumina toda a humanidade. Raios de luz que são projetados por toda a raça humana. Ele é a verdadeira luz que revela a Deus como ninguém jamais revelou. Por quê? Porque ele é o próprio Deus. Jesus, de acordo com o autor de Hebreus, inclusive, ele também é um revelador superior a tudo que já se manifestou testemunhando de Deus. Lembrem-se como começa a Epístola aos Hebreus, que antigamente Deus falou de muitas formas aos pais por meio dos profetas, mas agora ele fala a nós, diretamente, não aos pais, por meio do Filho. Revelação plena. Jesus é a revelação plena de Deus. Nesse sentido, ele é a luz que ilumina todos os homens. E nesse sentido, das pessoas que são iluminadas por Jesus, existem duas classes de pessoas. Os que odeiam a luz, e esses que odeiam a luz são citados no Evangelho de João, porque a luz deixa muito claro que elas são pecadoras. E existem os que amam a luz e vão até ela em busca de perdão. Esta é a luz de que João Batista veio dar testemunho. À luz desse texto, irmãos, o que nós precisamos aprender para que nós possamos aplicar à nossa vida prática? Vejam, só existem dois tipos de gente: o missionário e o campo. Se você não é campo, você é missionário. Todas as pessoas que se convertem e vêm para a fé têm a obrigação de falar sobre Jesus, de testemunhar de Jesus.
E como isso é um princípio universal, então eu posso dizer que aquilo que é exigido, que é falado a respeito de João Batista aqui, é exigido de todo o crente. E o que é exigido de todo crente? Primeiro, lembre-se, assim como João Batista não era a luz, você também não é a luz. Evangelismo não é fazer as pessoas olharem para você. Contar o seu testemunho e dizer o que Jesus fez para você pode até fazer parte do evangelismo, mas não é o evangelismo. Porque se você largou as drogas por causa de Jesus, está cheio de gente largando as drogas sem precisar de Jesus. Cheio de gente. Evangelismo é testemunhar da verdadeira luz. Você nunca é o foco do evangelismo. A sua vida não é o foco do evangelismo. É sempre testemunhar a respeito da luz. Sempre, sempre, sempre. E é Ele quem vai fazer a conversão. Então por que eu tento, eu falo, a pessoa não converte? Porque quem converte não é você. Quem converte não são seus argumentos, é a exposição da palavra de Deus, é falar aquilo que Deus manda você falar, e aquilo sim, se Deus iluminar aquela pessoa e Ele decidir fazer, aquilo vai surtir algum resultado na pessoa. Segundo aqui, que talvez seja um pouco, eu não quero desviar das aplicações do texto, mas eu acho que é pertinente. Pensem na figura de João Batista, como a pessoa para quem Deus mandou os seus eleitos para irem lá ouvir da pregação dele, prepararem o coração para a vinda de Jesus. João Batista, ele era feio, João Batista, ele era nada estiloso, ele usava roupa de pele de camelo, João Batista comia gafanhoto e mel silvestre, uma figura esquisitíssima, e ainda assim ele arrastou multidões. Isto posto, existem duas coisas que a gente precisa lembrar. A sua moral e a sua reputação diante do mundo são importantes? Claro. Mas não é isso que converte ninguém. Veja, Deus usa as pessoas mais improváveis para trazer a mensagem dele. Então se você se sente uma pessoa improvável, não sei falar direito, eu não sou uma pessoa que as pessoas escutam, você é filho de Deus, você tem que falar, ponto. Não faça como Jeremias, ai, eu sou criança, eu não sei falar direito. Ou então como Moisés, Senhor, eu sou gago. Lembra disso? Não sei falar, eu sou gago. Não importa. Porque não é o seu potencial, não é toda a sua destreza em falar, em aplicar as verdades bíblicas, não. É a fé que você tem em Jesus Cristo, que essa você compreendeu bem, mesmo não entendendo várias coisas da Bíblia. A fé em Jesus Cristo, o perdão de pecados por meio de Jesus Cristo, isso você entendeu. Porque se não tivesse entendido, você não seria nem salvo, certo? Então, tendo entendido isso, é essa mensagem que você precisa levar. A mensagem de João Batista, arrependa-se e creia em Jesus. E derivando isso também, uma coisa que assim, a gente precisa falar para uma cultura idólatra gospel, para de comemorar quando gente famosa se converte, isso aí não tem nada a ver não. Jesus não precisa do nome de ninguém não, ele já tem um nome que está acima de todo nome. Ele não precisa disso. A gente não vê grandes histórias de grandes pessoas famosas trazendo um monte de gente para a fé não. O evangelho ele se espalha por meio daqueles pequenos esquisitinhos que Deus manda ali para compartilhar da fé deles. É isso que tem que acontecer de maneira constante. Essa cultura nossa gospel de ficar adorando gente famosa que se converte com a desculpa de nossa, você viu para quantas pessoas ele fala? Glória a Deus. Quem diz que essa pessoa está testemunhando de Jesus? Para com isso. A pessoa ela é desviada, fuma um monte e converte. Glória a Deus. Aí vem para a fé, fica mais rica do que ela era antes, porque o mercado gospel ele é um mercado muito lucrativo e todo mundo fica, um monte de gente vai converter. Converte nada. Isso daí, vejam, a mensagem do evangelho ela não se espalha assim. Eu tô ficando velho, tô perdendo a paciência com isso já. E lembre-se sempre, quando você pregar o evangelho, saia dos holofotes. Você se esconde, você prega a mensagem de Jesus. É isso que converte. É o nome dele que converte as pessoas. E que a nossa atitude possa sempre ser a mesma de João Batista. Quando chegaram para ele e disseram, João, você não viu não? As pessoas estão parando de te seguir, estão seguindo Jesus agora. Que a nossa resposta seja a mesma de João. Foi para isso que eu vim. Convém que ele cresça e eu diminuo. Vamos ler o texto mais uma vez e encerrar? Verso 6, houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Oremos.